Fala galera, sangue e coagulação, esse é o nosso assunto de hoje. E para a gente poder bater um papo legal, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já cortou o dedo alguma vez? Pois é, pergunta mórbida. Não, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Mas eu tive uma ideia, você já faz aula comigo há um tempo, você já sabe que eu tenho umas ideias meio loucas para poder te fazer pensar. Então, vamos pensar no churrasco? Cara, Elisaldo, você bebeu cachaça? O que você tem? Relaxa, vai fazer sentido. Então, quando você chega numa churrascaria, que você vai comer uma carne, geralmente o garçom te pergunta: você gosta da carne bem passada ao ponto ou mal passada? Tem gente que fala assim: eu gosto mal passada sangrando. Pois é, essa carne não está sangrando. Não. Vamos entender. Mas eu vejo ali, Elisaldo, sangue ali, aquela água, né, misturada com sangue. Não, você está vendo ali, na verdade, é mioglobina. Mioglobina, Elisaldo, vamos lá. No seu sangue você tem, né, os eritrócitos, as hemácias, daqui a pouco eu vou te mostrar como elas são, e elas vão carregar oxigênio a partir de quem? Olha só, da hemoglobina. No músculo você tem a mioglobina, que faz o mesmo trabalho, vai carregar oxigênio. Então ela tem também essa coloração avermelhada. Então o que você está vendo ali no músculo não é sangue, é mioglobina. Por quê? O sangue fica dentro do sistema vascular. Vasos, né, que seriam artérias e veias. Ponto. Joia, fez essa separação, entendeu isso? Top. Então já entendeu como é que funciona a brincadeira. Ok, então presta atenção. Esse sangue, ele tem elementos líquidos, então a gente vai ter ali plasma, mais ou menos 55%. O que eu tenho no plasma? Eu tenho água, mas eu tenho proteínas, tenho alguns nutrientes, tenho hormônios, tudo dissolvido no líquido. Então, para a gente entender melhor, deixa eu compartilhar uma tela aqui com você. Essa tela, acertei o lado. Essa tela aqui, deixa eu ver assim, melhor assim. Então, o que você está vendo aí? Ah, eu estou vendo tua foto. Eu sei, mas não é isso que eu quero te mostrar, não. Olha para cá. Sangue. O que é isso daqui? Você está vendo 4 tubos de ensaio. Isso aqui da época do meu mestrado. Eu trabalhava com animais e a gente coletava o sangue dos animais. Outro dia eu te conto essa história, que eu fazia no mestrado, que no doutorado também coletava sangue, enfim. Mas vamos lá, vamos ficar aqui nesse sangue aqui. Dá uma olhadinha aqui nesses tubos, aqui atrás, essa tampa que você está vendo, ela tampa esse orifício aqui de trás, isso é uma centrífuga. A gente coletava o sangue, colocava ali, aí tinha toda a regulagem, a quantidade de força G, que ela ia ficar o tempo, para a gente poder fazer isso daqui, ó. A separação do sobrenadante, que seria o que? O plasma, dos elementos figurados, ou seja, das células, a parte sólida do sangue. E aqui eu tive o cuidado de colocar na mesma altura. Se você olhar aqui o primeiro tubo da direita para a esquerda, você vê que ele está bem na reta da grade. Quando você olha para cá, é exatamente bem na reta da grade. A diferença, e todos os outros aqui, se você olhar, é a mesma coisa. O que acontece? A gente tinha a força G da centrífuga, ela empurra todos os elementos que são o quê? Sólidos para o fundo. E fica somente o plasma e aquilo que está dissolvido no plasma. Então, aqui que você vai estudar, né, você faz exame de sangue para ver sua glicose, vai pegar o plasma, para ver hormônio, vai pegar o plasma. Então, está tudo ali no plasma que está dissolvido ali no plasma. Joia? Fez sentido até agora? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar, porque tem umas coisas interessantes para você entender. Bom, continuando aqui nessa conversa. Então você já entendeu que no plasma a gente vai ter a água, vai ter essas proteínas, hormônios, blá blá blá. E o que é a parte sólida? A parte sólida ela é constituída por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Calma, vamos devagar. Olha só. Glóbulos vermelhos, né, que seriam os nossos eritrócitos, as nossas hemácias, são essas células corpúsculo, como assim, Elisa? Vamos lá. Uma hemácia, um eritrócito, não tem núcleo. Por isso, é considerado por alguns autores como corpúsculos, ok? Outros vão dizer que são células, mas não tem núcleo. Então, na hemácia, a gente tem o quê? O transporte do oxigênio. Imagina a hemácia como uma espécie de táxi. Então, você tem um motorista ali e esse motorista vai levar mais 4 passageiros. Esses 4 passageiros seriam o oxigênio que vai estar sentado num banco. Esse banco ele tem ali o complexo do ferro M, enfim. Tem toda essa organização para esse oxigênio estar aí, eu não vou entrar nessa vibe agora, não. Inclusive, a gente tem essa aula na comunidade, eu expliquei tintim por tintim como é que é formado, né, qual é a diferença do ferro férico para ferro ferroso, falei das anemias, a gente tem uma aula bacana lá na comunidade. Então, você que já é aluno da comunidade, é só ir lá. Se você não sabe do que eu estou falando, não tem problema nenhum. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você conhecer a comunidade. Você clica ali e ali eu te explico, te levo para uma página onde eu te explico o que é a comunidade. E se você quiser fazer parte da comunidade, vai ser um prazer ter você lá com a gente. Joia? Continuando. Então, eu vou ter essas células brancas, células vermelhas seriam os eritrócitos. Eu tenho as células brancas, que são as células de defesa. Então, ali você vai ter macrófago, mastócito, eosinófilo, ou seja, toda a série branca que vai responder pela sua imunidade.
Então você vai ter respostas alérgicas, respostas a infecções, enfim. O sistema de defesa do seu organismo vai estar passeando pelo sangue nos glóbulos brancos, joia? Glóbulos brancos é a maneira de você falar toda essa galerinha aí que faz a proteção do seu corpo, joia? E, além disso, eu tenho as plaquetas. As plaquetas são extremamente importantes para evitar sangramentos, né? Tanto é que elas são muito importantes, as pessoas têm que tomar muito cuidado em caso de dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica faz com que diminua a quantidade de plaquetas. Se diminuir a quantidade de plaquetas, diminui a sua capacidade de coagulação. Isso é extremamente perigoso, porque qualquer sangramento pode se aprofundar e se transformar vamos botar assim, numa hemorragia. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para você a tela para ficar legal. Deixa eu trocar aqui. Beleza, beleza. Agora vamos lá. O que é isso aí, Elisaldo? Não estou entendendo nada. Vamos virar aqui esse carinha aqui para a gente entender. Opa! Ah, agora fez sentido, Elisaldo. É um vaso. Ó, vamos lá. De fora para dentro. Aqui é a nossa túnica adventícia. Aqui, galera, ó, túnica média do vaso e aqui o endotélio, tá? Que é a túnica interna. Essa túnica média é músculo liso, aquele músculo que vai responder se contraindo, criando vasoconstrição, ou se dilatando, criando vasodilatação. Aqui dentro, ó, marquei aqui que seria essa estrutura que parece uma gelatina. Isso aqui representa o plasma. Deixa eu tirar ele daqui. Joia. Agora a gente vai começar a bater um papo legal. O que é isso daqui? Marcado. São vermelhas, mas quando eu marquei aqui ficaram verdes. São as nossas hemácias. Se você olhar, ela é bicôncava. Como assim? Ó, tem concavidade aqui. Se eu virar, você vê que ela também tem concavidade aqui. É como se fosse uma rosquinha que não está vazada. Ela tem essa formação, ela não tem núcleos, ok? Não há núcleos. E ela vai ter ali dentro, o principal componente que ela vai ter ali é a hemoglobina para poder carregar o oxigênio. Se isso falhar, e aí existem casos, né, como está na nossa aula lá na comunidade, de anemias que vão prejudicar o carregamento desse oxigênio. E aí lembra, essas hemácias vão pelo sangue até os pulmões, captam oxigênio, entregam gás carbônico, captam oxigênio e vão até os tecidos entregar oxigênio, que vai ser utilizado para gerar energia lá nas suas mitocôndrias. Joia? Aí a via energética. No outro dia, se vocês quiserem, inclusive, Lisaldo, pô, eu queria uma aula sobre tal coisa na área de fisiologia, na aula de anatomia, coloque nos comentários o que você gostaria, porque a gente prepara essas aulas para você. A gente já tem um calendário acadêmico colocado, sim, para poder ajudar você, mas os seus pedidos também vão ser ouvidos e a gente vai colocar essas aulas aqui. Joia? Então vamos embora. Agora, olha só, o que são essas estruturas aqui? Ó, esses são os nossos monócitos. Pô, Lisandro, legal, são células de defesa ali, sim. Olha aqui do lado, ó. Esses aqui são os neutrófilos, também células de defesa. Olha essa aqui pequenininha aqui embaixo, ficou verde agora, ó. Ela é amarela, mas quando eu cliquei ficou verde. Isso daqui é plaqueta, né, que vai ajudar a gente ali na coagulação. Então, aqui tem um linfócito. Caramba, que interessante, outro neutrófilo. Então, deixa eu virá-las aqui. Todas elas vão rodar ali dentro do teu sangue para te ajudar a resolver os teus BOs, cara. Olha aí, basófilo ali, ó. Um basófilo aqui, marcadinho, ficou verde. Então, tudo isso está rodando dentro do teu vaso sanguíneo, joia, no seu plasma. Esses aqui são elementos sólidos do sangue. Aí uma outra coisa interessante, por que a desidratação não é legal? Porque se a gente desidrata, a gente fica muito tempo sem beber água, perdendo muita água, por exemplo, uma diarreia, com vômito ainda pior ainda. Mas uma diarreia, transpiração por conta do calor, ou privação de líquido, a gente começa a perder a água, inclusive, do plasma. O que acontece? O plasma fica mais concentrado, então vai ficar mais viscoso, mais grosso. Isso é ruim para a sua circulação. E aí áreas mais distantes, que têm capilares menores, podem ter dificuldade para receber o oxigênio. Então, isso não é legal para você, ok? Então, vamos aqui à frente mais um pouquinho. Deixa eu ficar aqui nessa imagem para a gente poder entender alguma coisa. Você pode virar para mim e falar assim, tá, Lisaldo, e como é que é a coagulação? A coagulação, ela é chamada de hemostasia. E é como se fosse o reparo da casa. A gente tem são três etapas. A primeira etapa, logo assim que ocorre o corte, é chamada espasmo vascular. O próprio vaso vai se contrair, formando uma vasoconstrição e assim diminuindo o fluxo de sangue para aquele local e diminuindo o sangramento. Joia? Segunda parte, a gente vai ter um tampão
plaquetário. As plaquetas vão para aquela parede lesionada e começam a se agregar ali para gerar um tampão, e esse é um tampão temporário. Por quê? Na fase 3, a gente vai ter realmente a coagulação. O que vai acontecer? A gente vai formar ali uma rede de fibrina, ali forçando, tampando aquela região ali junto com as plaquetas, criando então um coágulo mais estável, galera. Então pensa isso aqui como o reparo de uma casa. O reparo de uma casa de um cano furado. Então, pô, furou o cano, tá vazando água. A primeira coisa que você fazer é o quê? Fechar a água. Isso é o espasmo, diminuir o sangramento. Claro, vai fechar totalmente, mas só para você visualizar. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar ali alguma coisa para resolver o teu problema ali, teu BO, imediatamente que você depois resolve. Você vai, antigamente, né, tinha muito disso, da galera pegar uma câmara de bicicleta, enrolar ali bem apertado. Ou hoje em dia a galera vai colocar ali uma camada de plástico e colocar um Durepox naquela área ali. Então esse seria o tampão temporário, só para resolver o BO, para você poder abrir a água e não ficar sem água. E depois sim você vai fazer um reparo direito, vai serrar ali, vai colocar uma união. Se você não entende de encanamento, união é um cano maior um pouquinho, um pedaço de cano maior, onde você encaixa os dois menores e fecha aquela área. Enfim, vai ter o reparo que vai ficar mesmo, que seria o fechamento daquilo ali e o seu sistema voltando a funcionar, que seria a coagulação com coágulo estável, até que os tecidos sejam recompostos ali, uma cicatrização. Joia? Então, olha só, mas para isso a gente tem o que acontece? A gente, olhando para essa estrutura aqui, o que a gente tem? Esses caras aqui, eles vão ter que estar girando e o teu organismo tem que estar esperto para resolver qualquer BO, qualquer lesão. Por isso que a gente tem que um sistema nervoso fazendo os receptores. Mas eu não vou entrar nessa vibe não, senão a gente vai se enrolar. Vamos voltar aqui para a cascata de coagulação. Olha só, duas entradas que vão virar uma via só. Já aconteceu de uma pessoa vem numa estrada, você vai em outra e de repente aquelas estradas se juntam numa agulha formando uma única via. Pensou nisso? Então é como se fosse uma única via. O que é isso, Lisaldo? São as vias intrínsecas e extrínsecas. Intrínseca e extrínseca, melhor falando. O que acontece? A coagulação em si, ela acontece através de uma cascata de fatores de coagulação, que eles, como é que eu vou dizer? Um ativa o outro. Um é ativado logo após o outro. Olha só, existem duas vias que iniciam o processo. Uma via que está dentro, que é a via intrínseca, e uma via que está fora, que é a via extrínseca, mas as duas vão levar para o mesmo lugar. Então, olha só, quando eu falo de via intrínseca, ela é ativada pela lesão dentro do próprio vaso. Então, houve uma lesão naquele vaso ali, uma lesão no endotélio. Essa lesão vai ativar uma via intrínseca. Agora, quando eu tenho uma lesão externa, ou seja, o vaso ele é cortado, o tecido é lesionado, aí eu vou ter a via extrínseca. E aí o que acontece? Eu vou ter uma via comum, onde essas duas vias vão convergir, ativando o quê? A prototrombina, que vai se transformar em trombina. Isso. E aí a gente vai ter a formação de fibrinogênio, olha só, em fibrina. Então eu vou ter prototrombina, que vai virar trombina, eu vou ter fibrinogênio, que vai virar fibrina. E aí a rede vai estabilizar o coágulo, evitando o sangramento, galera. Beleza? Fez sentido essas duas vias? Joia! Agora, você deve estar se perguntando, mas o tipo de sangue é tudo igual ao sangue? Não. Nós temos tipos de sangue diferentes. Na verdade, a gente tem os antígenos A, B e aquele que é combinado, que é AB. E aí você tem o fator RH, positivo e negativo. Não vou entrar nessa aula hoje, não. Você me diz aqui no comentário se você quer entender isso, se você quer saber disso adequadamente. Se você quiser, eu preparo uma aula te mostrando os tipos de sangue, quais são as diferenças fisiológicas deles e as combinações, né, de receptores e doadores de sangue. Então, depois você me diz se você quer saber isso aí e eu preparo essa aula para você. Joia? Então, olha só, guarda isso, cara. O sangue, deixa eu voltar a olhar para você. O sangue ele tem os componentes, o componente líquido, que é o plasma. No plasma vai ter dissolvido alguns nutrientes, proteínas, hormônios, joia? Entre outras coisas. E a gente tem a parte sólida. Você tem na parte sólida a série vermelha e a série branca. A série vermelha, eu estou falando de quê? Estou falando das hemácias, eu estou falando dos eritrócitos. Hemácia e eritrócito é a mesma coisa, que vão carregar oxigênio a partir de quem? Da hemoglobina. Quando eu falo série branca, eu estou falando de todos os nossos soldadinhos da defesa, do sistema imunológico. Então, estou falando das células brancas, estou falando dos, sei lá, vamos pensar em linfócitos, eosinófilos, basófilos, todos esses caras que estão ali para responder
a invasores. Além disso, eu tenho plaquetas que vão ser o start, o início da hemostasia, ou seja, da coagulação. Joia? Bom, espero que você tenha gostado, que essa aula tenha servido para você, para o teu aprendizado, para você entender melhor esse funcionamento. Não esquece de dar um like, não esquece também de mandar para aquele colega que também está estudando e precisa desse conteúdo tanto quanto você. Beleza? E aqui na descrição eu vou colocar algumas coisas que são importantes. Se você caiu de paraquedas aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp que é totalmente gratuito para você estudante ou você profissional que quer estar atualizado com a fisiologia e anatomia. Então, pode entrar, paga nada. Nele eu vou entregar. A gente está processando, está fazendo apostilas, então eu vou entregar material PDF. Eu entrego os links das aulas também para que você possa participar e não perder absolutamente nada. Eu deixo também o link da comunidade para você conhecer. Valeu, galera? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço para o Sorizaldo. Te vejo na próxima aula. Valeu, fui. Tchau.